E aí pessoas, sou Daphne VCVL e está começando mais um vídeo aqui no canal. Sim, começamos o ano vestindo verde, porque se tem uma coisa que eu vou precisar na meta de leitura desse ano é esperança, minha amiga. Depois de literalmente 4 anos sem pegar em um livro, no final do ano passado eu voltei com tudo na leitura, mega empolgada, louca. Quando sentei esse ano pra listar todos os livros que eu gostaria de ler esse ano, eu devo dizer que no mínimo, eu acho que eu fiz um Jutsu Clone das Sombras e eu tenho esperança que eu tenha umas 4 Daphnes aí, porque, assim, tá complicado. Se tem uma coisa que eu tô com muita vontade, e foi uma decisão própria, é que esse ano eu quero quebrar paradigmas, quebrar preconceitos que eu mesma coloquei em mim de não gostar de coisas populares. E nem coisa de agora, é coisa ao longo da vida mesmo. Então eu coloquei principalmente nas metas desse ano de quebrar esses preconceitos e ler tudo aquilo que eu julguei a minha vida toda que eu não gosto, mesmo se sequer ler a sinopse. Sim, eu sou dessas. Essa tag consiste basicamente em 12 livros para o ano de 2022, o que seria basicamente um por mês. Mas assim, eu devo dizer que se eu colocasse literalmente um por mês, uma das sagas que eu pretendo ler esse ano já seria o ano inteiro. Sim, você tá entendendo agora porque eu vim de verde? Esperança? Então vamos lá para 12 livros que eu quero ler em 2022. Interrompemos a sua programação para dizer que a tag consistia com 12 livros para 2022. Eu comecei fazendo com 10, no final deu 11, então vamos deixar um de cortesia. Finge que era de 10, que um foi de gruge e tá tudo certo. Bom vídeo. Na 10ª categoria, temos uma coisa que eu jurei a minha vida inteira que eu detestava. Assim, não é tanta mentira assim, porque os filmes eu realmente detesto. Mas eu estou com um comichão louca para ler é Harry Potter. E sim, ele é o responsável pelos 7 livros que se fosse colocar um por mês, aqui lascaria. Então eu coloquei ele em 10º lugar. Assim, não um livro específico, mas sim todos eles. Depois de ver a grossura de alguns, eu já surtei um pouco. Então, o 10º lugar dele, que eu passei a minha vida toda detestando com base no filme, mas que esse ano eu estou com comichão de ler os livros. Aproveitando esse lance aí de saga, de boxe e afins, eu não sei se ele tá em 9º ou se ele desceria pro 10º. Porque assim, é sobre um assunto que eu sou completamente apaixonada, mas que a quantidade não tem condição de eu ler esse ano, eu já entendi isso e eu já tô me desculpando. Mas eu quero muito, pelo menos, começar Percy Jackson, porque eu sou apaixonada por mitologia grega, por mitologia romana, por mitologia egípcia. Eu sou fissurada, principalmente porque o meu nome vem de uma mitologia grega. Eu sou completamente apaixonada pela história de Deus Apolo e afins, então é uma coisa que eu quero muito ler esse ano. Coragem pra ler 15 livros, porque assim, se Harry Potter tá foda com 7, imagina 15. Mas enfim, esperança, né, minha amiga? Esperança. Em 8º lugar, eu coloquei um livro também que eu passei a minha vida toda discriminando. Porque assim, aos que não conhecem, eu sou de uma religião espírita. E eu falo que eu sou uma espírita, talvez Nutella, porque eu simplesmente detesto livros espíritas e filmes espíritas. Eu não gosto, não me pergunte por quê, mas eu tenho uma repulsa tão grande, porque eu não sei. Eu sei que tenho que trabalhar isso em mim, tenho que consumir um pouquinho mais, mas eu não tenho nem paciência. Então nessa saga aí evolutiva de tentar quebrar preconceitos e coisas que eu mesmo detesto, eu decidi começar pelo livro espírita mais clássico que tem, que tá na minha estante desde a minha infância basicamente, eu nunca li, que é Violetas na Janela, de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Esse segundo nome aí me pegou, hein? E é um livro que todo mundo é apaixonado, muitos não são nem espíritas em si, mas é um livro muito bonito. Ela basicamente conta a história de Patrícia, uma adolescente de 19 anos, que, se eu não me engano, ela desencarnou de um acidente. E ela se encontra do outro lado
aonde ela toma um choque que anjinhos não tinham auréola, nem vestidos brancos, nem asinhas às costas. Então vai contar sobre isso, sobre a descoberta dela no mundo espiritual e afins, e eu devo admitir que eu já tentei pegar uma vez pra ler, mas não estava no clima, não tinha colocado ainda na cabeça isso dos meus preconceitos, mas é um livro que tá na minha lista, em 8º lugar, que eu quero romper os meus próprios preconceitos. Então, Violeta na Janela tá nessa fila de espera. Outro livro que eu quero ler esse ano, e eu devo dizer que esse aqui é um dos que eu não tenho preconceito, eu apenas talvez tenha um afeto muito grande e eu não quero desapegar, que é O Caçador de Pipas. O meu livro favorito da vida é A Cidade do Sol, que é o mesmo autor desse livro. E por incrível que pareça, normalmente as pessoas conhecem primeiro O Caçador de Pipas para depois conhecer o resto da coletânea. E foi ao contrário, eu comecei com A Cidade do Sol. Era um livro que eu também tinha em casa na fase da adolescência, mas que apesar de ter em casa, ninguém nunca tinha lido, porque ele tem uma capa um pouquinho feia, talvez, não é nada convidativa. Quando eu comecei a despertar para a literatura, eu vi aquele livro lá, e sabe aquelas coisas que são tão feias que você começa a achar bonitinho, simpático? Foi o que eu achei com aquela capa. E aí eu decidi que eu ia começar a ler e, nossa, foi o primeiro livro que eu chorei lendo. E é o meu favorito da vida. E é do mesmo autor. Então, eu quero muito dar uma oportunidade pra ele. Eu sou fissurada em duas coisas na minha vida, de conhecimento, de adquirir conhecimento, que é sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre o Irã, Iraque e afins, a crença deles. Eu gosto muito de estudar sobre isso. Então, conta a história de dois amigos, onde eles eram basicamente de grupos opostos lá do Irã, Iraque, não me recordo bem. Eles vivem nessa constância de serem amigos, mas estarem de lados opostos. Eu sei que tem algumas reviravoltas a respeito da amizade deles, e vai contar a história basicamente nesse sentido. É um livro que eu me blindo muito de spoiler dele, porque eu sou apaixonada pela escrita, pelo autor, pelo tipo de história que ele conta, né, a didática que ele usa. E por ele ser muito antigo, eu não quero estragar minha experiência. Então assim, eu tenho o mínimo de informação dele e isso basta. Então, O Caçador de Pipas é o meu 7º lugar de leitura para 2022. Falando em fissuração de Iraque, Irã e Segunda Guerra Mundial, temos O Diário de Anne Frank. Anne Frank, não sei. Alguma coisa assim. É um livro que eu sempre vi em livraria, ele é antigo. Eu nunca dei a oportunidade de conhecer nada sobre, nem procurar resenha, nem nada afins. Eu acredito que seja também pela capa. Não julgue o livro pela capa, hein? Eu não sou fã de biografia, nem nada do tipo. Apesar de gostar de Segunda Guerra Mundial, eu devo dizer que dessa vez esse livro me olhou diferente. Eu sabia que tinha algo relacionado à Segunda Guerra Mundial. Depois de comprado, eu dei um Google do que se tratava, porque não fala muito sobre. Apenas o básico, que é o diário de uma garota de 13 anos, onde ela passa a história sobre a Segunda Guerra Mundial. E basicamente esse livro não é um livro contínuo, onde tem textos e afins, não tem invenções, não tem plot twist, não tem nada. Ele é apenas o diário dela, onde ela registrava. Então tem a data e o que aconteceu naquele dia, o relato dela. Tem a data e o que aconteceu, sabe? É um livro que eu comecei a dar umas olhadas. Ele tem uma leitura super fácil, porque é escrito por uma garota de 13 anos. E é um livro que não cansa, apesar de todo o peso que leva dentro dele. Porque, querendo ou não, ele não tem capítulos. Os capítulos são os dias, né? Então isso faz você ter uma leitura mais dinâmica. Devo dizer que eu estou muito animada para ler, mas eu tô um pouquinho aflita, bem aflita, porque eu sei que é um dos livros que eu vou acabar com a cara inchada de tanto chorar, mas enfim, eu quero muito conhecer sobre. O próximo lugar
acho que é o quinto, se eu não perdi a conta, volta pra área de fantasia, naqueles livros que eu julguei a minha vida toda não gostar, apesar de não conhecer nada sobre, e ao mesmo tempo conhecer um pouquinho sobre de tanto spoiler que o mundo dá, não é mesmo? Spoiler, como se fosse uma coisa recente. Seria O Pequeno Príncipe. É um livro que eu já tenho muitos conceitos na minha cabeça do que acontece, eu já conheço um pouco da história, tem algumas figuras que eu já sei o significado e afins, apesar de nunca ter pego um livro sequer sobre o Pequeno Príncipe. Esse ano, quando eu parei pra pensar em livros que eu julguei a minha vida toda, ele foi um dos primeiros que apareceu na minha cabeça. Eu sei que ele, apesar de um livro infantil, ele é um livro que traz muitas reflexões e conceitos, e que se você ler diferentes fases da vida, você vai tirar diferentes ensinamentos. Então, decidi dar a oportunidade do Pequeno Príncipe. Inclusive, quando eu comprei ele, foi junto do Diário da Anne Frank, então dei oportunidade para os dois juntos. Eu tenho a sensação que vai trazer um conforto para Daphne de antigamente, sabe? Que tanto julgava. Ainda nessa área de fantasia, vão ser 2 em 1, que também, para variar, são livros que eu julgava a minha vida inteira e que estão na meta, que é Alice no País das Maravilhas. Eu devo dizer que o primeiro livro eu já comprei, tô aguardando chegar, e que, assim como O Pequeno Príncipe, é um livro que eu julguei a minha vida toda. Não conheço nada sobre, mas ao mesmo tempo eu tenho alguns conceitos na minha cabeça que eu sei que tem dentro dele, reflexões, figuras, personagens e afins. Então, eu conheço os elementos, mas eu não sei como eles se conectam, nem nada do tipo. Nunca vi nem filme, nem série, nem desenho, nem nada sobre. São livros que eu tô mega empolgada. Isso é um livro porque eu pretendo ler os dois, né? Alice no País das Maravilhas e Alice depois ou através do espelho, alguma coisa assim. Pretendo muito conhecer essa história. E eu sei que, assim como O Pequeno Príncipe, é um livro infantil, onde traz reflexões bacanas de serem feitas. Em terceiro lugar, ali juntinho da Alice, temos O Mágico de Oz. Cara, é muito louco isso, porque grande parte da minha lista são coisas que eu jogava na minha adolescência. E O Mágico de Oz teve uma época que eu julguei que era pra adolescente. Quando eu era adolescente eu achava que era muito infantil. E assim como Alice, assim como O Pequeno Príncipe, não sei o que acontece no livro, nem nada do tipo. Tenho ideia de algumas coisas, de personagem, de conceito e afins, mas não sei o que acontece e tá na minha lista também de ser vencido. O primeiro e segundo lugar são da mesma autora. São livros antigos, mas lendo resenhas e vendo resenhas, eu vi que não são livros tão conhecidos assim, são livros bem nichados na bolha deles, mas que eu acho que vai se tornar da minha lista de leitura obrigatória, sabe? Quando você conhece a pessoa, tipo, ai, tudo bom? Qual é seu nome? Qual a sua idade? Você já leu esse livro? Menino, deveria ler. O segundo lugar é A Ciranda de Mulheres Sábias. É um livro que traz aquela reflexão da Sandy Júnior. Você vai perceber que eu já uni as duas ali, né? Que é ser jovem pra ser velho e ser velho pra ser jovem. Sobre idade, sobre reflexões do tempo. É um livro que traz aquela reflexão de sabedorias que as mulheres vão acumulando ao longo da vida, seja de sua existência, seja do mundo, seja da vida e coisas afins. Então realmente são ensinamentos que uma ciranda de mulheres passam, pelo menos foi isso que eu entendi na resenha. É um livro da Clarissa Pinkola Esté, eu acho que é assim que pronuncia o seu nome. E eu devo dizer que eu tô bem empolgada, porque eu gosto muito também desse tipo de livro onde retrata um personagem um pouco mais velho, ou pelo menos tem algum personagem um pouco mais velho. Esses ensinamentos da vida, sabe? Onde talvez eu teria essa reflexão lá por 50 anos e eu posso ter hoje com 24. Então, eu tô bem empolgada. O outro livro, como eu disse, é dessa mesma autora, Dona Clarice arrasando, que é Mulheres que Correm com Lobos. Esse eu devo dizer que é bem mais conhecido do que o primeiro. É um livro sobre um assunto que eu também sou apaixonada
pelo menos momentaneamente, porque eu não conhecia sobre, e agora que estou conhecendo aos pouquinhos, eu estou amando cada descoberta, que é sobre arquétipos. Inclusive, se você não conhece, eu devo dizer pra você dar um googlezinho, porque é um assunto bastante interessante. O livro basicamente trabalha nessa temática. A Clarice, ela é uma psicanalista especialista em arquétipos, então lá na Ciranda vai trazer assuntos disso. Esse livro também vai trazer bastante. É um dos livros que eu não procurei muito sobre, porque eu quero descobrir junto com ele, mas pelo pouco que eu tentei me esquivar e eu acabei absorvendo, basicamente fala sobre uma mulher que foi criada em um grupo de lobos e basicamente ela teve personalidade parecida com características que aquele bando, aquela matilha, não sei, tem. Então é como se ela tivesse aprendido sobre o arquétipo dos lobos, entende? E o livro vai trazendo sobre isso. Pelo que eu pude perceber dele, em algumas poucas resenhas que eu vi, ele não é um livro que você vai consumir do início ao final. Ele é mais um livro sobre consultas, então sobre estudo mesmo. Ele é um livro que eu já comprei, ele tá chegando e pelo pouco que eu vi, ele é lindíssimo. Então acredito que ele vai se tornar o meu queridinho da prateleira. E eu tô bem animada, bem animada, pra que ele chegue logo. Que eu possa sentir o cheirinho. E como bônus, quando eu fiz a lista desse ano, tem um livro que ele me persegue há muito tempo. Devo dizer que há uns 10 anos por aí. Eu nunca encontrava pra ler e eu sabia mais basicamente do que se tratava e eu simplesmente era fissurada em encontrá-lo pra ler. A fissura foi tanta que eu encontrei, comprei e li. Isso esse ano ainda. Devo dizer que talvez no dia seguinte da minha lista. Que é O Segredo. Inclusive eu vou fazer uma resenha aqui pro canal. Ele é um livro bem conhecido, ainda mais se você gosta dessa área de autoajuda, autoconhecimento e afins. Mas se você não gosta, você já escutou falar. E assim, temos bastante anotação. É um livro que eu gostei muito. Eu vou tentar não dar tanto spoiler porque eu realmente quero fazer a resenha dele. Trouxe bastante ensinamento. É um livro que eu estava fissurada e já li, mas que estava nessa lista desse ano. Esses foram os livros que estão nos meus planos para 2022. E fé no Pai, que Deus abençoe nosso bolso para completar as coleções que devo adquirir pelo box para completar essa lista. Espero que ano que vem a minha lista não se repita nenhum livro desses e que meu dia tenha pelo menos 50 horas para conseguir ler todos, mas esperança não nos falta. Foi isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo qual livro você quer ler esse ano. Se tem algum que tá na minha lista que você quer passar pra sua ou que já estava, me conta tudinho. As minhas redes sociais estão aqui embaixo também, inclusive no meu link do Scooby. Eu amo quando vocês pedem solicitação por lá. Eu anunciei no vídeo passado o meu link do Scooby e muita gente entrou em contato. Eu estou amando isso. Deixa de curtir, de compartilhar, porque é uma coisa que eu estou amando falar sobre vocês, é sobre a minha paixão antiga sobre livros e espero que vocês gostem, tá bom? Beijão e até mais. Te vejo no futuro próximo. Tchau, tchau!